não sei se você percebe isso, mas cada ser humano tem uma crença, cada um crê em alguma coisa. Por isso existem tantas religiões, tantos deuses. O vídeo de hoje está imperdível. Gostaria de contar com sua companhia nessa jornada de levar o Evangelho aos corações, a Palavra de Deus. Conto com sua valorosa ajuda. Se você puder, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva você que ainda não é inscrito, dá o seu like, deixe o seu comentário e muito obrigado. Que Deus o abençoe poderosamente. O Deus criado pela mente humana é o tema de hoje. E o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Essa é a frase de um pensador que não me lembro o nome dele agora. Mas há sim um grande perigo de criarmos um Deus em nossa mente. Deus esse, que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras, o qual a Bíblia nos ensina. Na palavra de Deus nós lemos em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Já ouvi muitos questionarem o que Deus fazia antes de criar o universo. Quem criou Deus? Na verdade, sou uma criatura tão insignificante e eu não posso agir dessa forma, querer fazer questionamentos que não compete a mim. Isso não compete a nós, criaturas. Há muitas coisas que Deus não revelou. Como disse Agostinho, o Santo Agostinho, não se deve brincar com isso. Devido a esses questionamentos, muitos têm criado um Deus em suas mentes, com base na ciência, filosofia e tantas ideologias. Claro que isso é muito perigoso. O homem pecador, que vive mergulhado na imoralidade, se achando o dono de si, não aceita um Deus que pune, um Deus que não tolera o pecado. Talvez por isso que a igreja moderna, muitos crentes, estão criando conceitos bem diferentes do Deus da Bíblia. Pregam um Deus domesticado, em que você manda e ele obedece. Percebe que houve aí uma inversão de valores? Agora quem comanda é o homem. Seja feita a minha vontade, eu quero as coisas do meu jeito, não como Deus quer. Eu preciso me submeter à vontade de Deus. Muitos estão projetando em suas mentes mundanas um Deus segundo as suas vontades e convicções. Cada vez mais o homem criando e formatando seus próprios deuses. Por exemplo, o agnóstico, aquele que não acredita na existência de Deus ou de qualquer outra divindade, porém não nega a possibilidade da existência de um Deus poderoso. Há o Cristo do Espiritismo, no Evangelho segundo Allan Kardec, o ápice do processo evolutivo da reencarnação. No Islã, o Cristo deles é reconhecido como um dos profetas, mas inferior a Maomé. Na Umbanda, por exemplo, o Cristo deles é reconhecido como Oxalá. Por isso, até mesmo no meio evangélico, vemos um Deus conveniente, que faz tudo o que o homem quer. Um Deus que se submete aos caprichos do homem. Mas olhando para a palavra de Deus, vemos que não é bem assim. Precisamos entender como e por que fomos criados, o objetivo. Por que Deus nos criou? Deus nos criou para o louvor da sua glória. Efésios 1:11. A glória de Deus é o grande propósito da criação, não só do homem, mas de toda a terra. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é soberano e tem o total direito de receber a honra e a glória. Ele está no controle. O que preciso entender, reconhecer o seu senhorio. Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive o Senhor da minha vida. Foi Ele quem me criou. Preciso viver uma vida de santidade. O que faço com o meu corpo, o que penso, o que digo, tudo deve ser conforme a vontade de Deus. Devemos compartilhar a sua palavra, aquilo que Ele fez por nós. Eu preciso testemunhar os feitos do Senhor Jesus na minha vida. Então, à luz da Bíblia, vamos entender os propósitos de Deus
se submeter a Ele, ser levado pelo poder do Espírito Santo, pois Deus nos criou para ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Não preciso ser levado por ideias deste mundo caído, homens usados pelo diabo, que tentam nos envolver com seus enganos, uma mentira atrás da outra. Preciso reconhecer a soberania de Deus, ser aquele servo fiel e obediente. Muitos são levados pelos ventos de doutrina, criando em suas mentes um Deus bonzinho que é conveniente com seus pecados. Por isso muitos pensam, eu posso fazer o que eu quiser. Deus me ama, Deus perdoa. E andam conforme suas paixões e acham que Deus tolera suas maldades. Isso é zombar de Deus. Com Deus não se brinca. Sabe aquele falso crente? Aquele que tem uma fé temporária. E olha só, está dentro das igrejas. Esses falsos crentes desenvolveram seu próprio Deus e seu próprio Cristo. Eu não posso criar um Deus conforme o que eu penso. Um Deus como quero. A nossa fé precisa estar centrada nas Escrituras, não em alguma expectativa de nosso coração. Em nossos dias fala-se muito sobre o amor, paz e amor. Em nome do amor não pode falar nada. Uma palavra de exortação em nossos dias é um perigo. Os pastores que trazem mensagens sobre pecado, exortação, sobre cruz, arrependimento, esses assuntos, correm o risco de serem taxados de homens cheios de ódio. Não pode falar contra o pecado? Que muitos já dizem, cuidado, hein? Esse é um discurso de ódio. Cuidado, você não pode falar isso. Que amor é esse? Que afaga o ego das pessoas, que aceita numa boa uma vida de pecados. Deus nos ama, sim. Ele nos ama, por isso muitas vezes somos corrigidos. Por Ele nos amar. Pois Deus quer o nosso melhor e Ele é justo. Então, meus queridos, amor de verdade envolve disciplina. Por isso que Deus muitas vezes nos disciplina. Tenhamos claro diante de nós o Deus que ama por meio de atos de justiça. Por sua justiça, Cristo padeceu na cruz. Deus é amor, mas também é justiça. Cuidado com o que você pensa sobre Deus. Deus exige de nós reverência, respeito. Está chegando o dia em que vamos ter que dar contas de nossos atos e pensamentos. Antes que seja tarde demais, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ter uma íntima comunhão com Deus, se submeter a Ele e viver longe do pecado, perto de Deus, longe do pecado. Que Cristo Jesus abençoe poderosamente sua vida. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Eu agradeço muito por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. E que Cristo seja presente hoje e sempre na sua vida e na vida da sua família. Amém?